Muito bom dia a todos. Cumprimento as autoridades aqui presentes, nas figuras do excelentíssimo ministro conselheiro na Missão do Brasil junto ao OMC, Dr. Celso de Tarso Pereira, do ilustre secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, Dr. Abrão Miguel Arabi Neto, do ilustre subsecretário de Integração Regional e Comércio Exterior da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Dr. Fernando Coppe Alcaraz, do ilustre diretor do Departamento de Defesa Comercial do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, Dr. Adriano Macedo Ramos. Cumprimento e agradeço, na pessoa do presidente do IBRAC, Dr. Márcio Bueno, a diretoria, o conselho e todos os demais colegas do IBRAC aqui presentes, que vêm contribuindo decisivamente para o crescimento do Instituto nos últimos 25 anos, em especial para o desenvolvimento do nosso Seminário de Comércio Internacional, que já está na sua 18ª edição. Cumprimento, na figura dos doutores Stephen Coe e Pablo Estrada, os ilustres palestrantes e moderadores, muitos dos quais vieram de outras partes do Brasil e do mundo, especialmente para este evento. Faço menção especial também ao nosso convidado, Dr. José Guilherme Reis, diretor executivo pelo Brasil e Suriname do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que se deslocou de Washington especificamente para estar conosco nesta data. Faço um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores e apoiadores, sem os quais esse evento simplesmente seria impossível de ser realizado. Gostaria, inclusive, de citá-los rapidamente pelo nome: Azevedo Sete, Barbosa Musnick Aragão, Fialho Salles, Grimber Cordovil, LCA, Magalhães e Dias Advocacia, Matos Engelberg Advogados, Nasser Sociedade de Advogados, Pinheiro Neto, Tosini Freire, e uma menção especial ao apoio constante, já de muitos anos, da CNI, que tem um papel fundamental não apenas nesse seminário, mas na parceria de longa data com o IBRAC. Agradeço também aos proponentes de painéis para o seminário, a quem cumprimento na figura da comissão de seleção, que trabalhou muito, não apenas na seleção, mas depois na composição e organização dos painéis, integrada por Andréa Cruz, Carolina Miller, Fernanda Cócias, além dos coordenadores do Comitê de Comércio Internacional, Lucas Bianchini, Lucas Queiroz Pires e Bernardo Leite, que dedicaram tempo e esforços relevantes para a cuidadosa seleção dos temas que discutiremos hoje e para a organização de cada pequeno detalhe deste seminário. Por fim, concluindo os agradecimentos, é absolutamente fundamental agradecer a equipe do IBRAC, José Carlos, Dora, Solange, cujo trabalho sempre é, e mais uma vez foi, essencial para a organização do nosso seminário. Um pequeno registro prático, vamos entregar alguns materiais ao longo do dia de hoje, mas vários deles também vão estar disponíveis na página do nosso seminário no site, então acessem a página ao longo do dia. Esse é um ponto importante. Como vocês sabem, o engajamento do IBRAC com a discussão dos nossos temas de comércio vem de longa data, desde a sua criação em 1992, e o objetivo do Instituto justamente promover debates, pesquisas, estudos para o aprimoramento institucional, normativo, pela estabilidade jurídica, pela melhora do funcionamento das instituições. E aqui o nosso foco é em comércio internacional. Do último ano para cá, tivemos, como vocês sabem, desenvolvimentos muito intensos na área de comércio internacional, né? Donald Trump impôs as sobretaxas em aço e alumínio, que tanto prometia, afetando naturalmente também o Brasil. A China e a Europa já reagiram, sobretaxando uma série de produtos americanos. Já temos mais ameaças de Donald Trump para escalar ainda mais essas tensões. E esse clima de tensão volta a atenção também para a OMC, para a sua efetividade e também para o seu futuro. No Brasil, nesse último ano, demonstramos sinais de crescimento econômico, de retomada de crescimento econômico, mas continuamos também em um grande clima de instabilidade política, algo que dificulta em muito a aprovação
de reformas absolutamente fundamentais para uma retomada de crescimento sustentável a longo prazo do país, e essa instabilidade também poderá ser reforçada ainda mais pela iminente chegada das eleições. Estamos ativos e vivos nas negociações de acordos de comércio, incluindo Mercosul e União Europeia, que deu alguns passos, continua com as tradicionais dificuldades de produtos industrializados e agrícolas, mas sinto que estamos avançando, ainda que não temos chegado a bom porto ainda. E a implementação do Portal Único de Comércio Exterior segue firme no país, e isso vai trazer benefícios, sem dúvida, a curto, médio e longo prazo, em termos de redução de burocratização e simplificação de procedimentos. E é nesse rico pano de fundo que o nosso seminário vai discutir temas absolutamente importantes e fundamentais para a situação atual do comércio internacional, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, começamos amanhã com uma reflexão sobre esse contexto, as ações dos Estados Unidos, uma possível crise na OMC e as suas consequências. Seguimos para discutir a inserção do Brasil nesse contexto, nesse novo cenário, também com foco e com ênfase nos seus movimentos de discussão de acordos de livre comércio. O Dr. José Guilherme Reis, do BID, então, trará relevantes reflexões sobre a liberalização comercial e a integração no mercado doméstico, e depois de uma breve pausa para almoço, uma breve pausa para almoço, para vocês que já me conhecem bem, trataremos das barreiras técnicas e sanitárias ao comércio, tanto do ponto de vista da atividade da autoridade regulatória, quanto do setor privado. Então, concluiremos o dia discutindo sobre o interessante e relevantíssimo tema de direito antidumping e interesse público. E eu termino aqui com um convite, uma nota e a minha já tradicional provocação. O convite é aos que não sabem, mas juntem-se a nós, não é necessário ser associado do IBRAC para participar das reuniões e das discussões do Comitê de Comércio Internacional do IBRAC. Muitos de vocês conhecem o seminário, mas não conhecem as discussões mensais que temos sobre o tema, que são extremamente ricas e extremamente prazerosas. E, com isso, eu faço mais um reconhecimento e agradecimento de todos os membros do comitê que aqui estão presentes e que sabem que, pelo menos para quem gosta e vive o comércio internacional, que é um momento muito prazeroso para todos os presentes. Nas nossas discussões, tratamos não só da organização de seminários, mas também da participação efetiva do IBRAC em consultas públicas, que tem sido absolutamente constante na área. Então, não percam as nossas discussões, juntem-se a nós. Uma breve nota aumentamos um pouco o tempo dos painéis este ano para permitir um bom espaço para perguntas. Os moderadores já sabem, como sempre, que devem manter o tempo dos seus painéis para deixar um bom espaço ao final para perguntas. E, nesse sentido, façam as suas perguntas. Aquelas interessantes, aquelas desconfortáveis, aquelas que, de vez em quando, até os palestrantes terão que, muito elegantemente, rejeitar de responder. Porque este é exatamente o foro e este é exatamente o objetivo adequado para isso. Nosso seminário está aqui para discutir, em um alto nível técnico, e com uma honestidade e transparência de ideias, os temas mais pujantes de comércio internacional. Então, com isso, eu concluo, agradeço pelo seu tempo, agradeço pela sua atenção, por seu engajamento, que tenhamos um excelente e intenso dia de debates, um ótimo seminário a todos. Com isso, eu gostaria de chamar o Dr. Adriano Ramos para uma mensagem inicial do DECOM. Bom dia. Bom dia a todas e todos os presentes. É um imenso prazer para mim me dirigir aqui a vocês diante de uma plateia tão distinta no já tradicional seminário anual do IBRAC de Comércio Internacional, para falar um pouquinho sobre comércio internacional e as perspectivas da defesa comercial no Brasil. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Francisco Negrão pelo convite para participar aqui da abertura, e aproveito para parabenizar toda a equipe do IBRAC pela organização do evento. Como sempre, dá para ver que é um trabalho árduo e a organização é primorosa.
Não tenho dúvidas de que o evento de hoje será uma excelente oportunidade para profissionais que trabalham com comércio internacional, tanto no setor privado como no setor público, poderem discutir questões relevantes sobre o campo e compartilhar suas visões em um ambiente aberto ao debate e que valoriza a pluralidade de ideias. O momento do sistema multilateral de comércio é delicado. Estamos acompanhando movimentos bruscos e disputas comerciais entre países que vêm estremecendo as bases do comércio internacional. Para além de uma onda protecionista, há quem acredite que o sistema atual, fruto de décadas de esforços para institucionalizar as relações comerciais no âmbito internacional, possa entrar em colapso. Não à toa, o título escolhido para o primeiro painel deste seminário foi A Crise da OMC e suas consequências. Contribuem imensamente para essa percepção as polêmicas medidas recentes impostas por importantes atores do comércio internacional, que impactam de forma ampla as relações comerciais de setores como um todo, sob justificativas e mediante procedimentos bastante questionáveis, o que tem levado outros países a ameaçar a adoção de medidas de retaliação também impactantes. Tais medidas se baseiam em interpretações sobre normas que formam verdadeiras zonas cinzentas dos acordos da OMC e têm potencial para gerar turbulências sistêmicas, caso venham a se proliferar. Verifica-se também, no âmbito internacional, o aumento do recurso às medidas de salvaguarda, que poderiam ser utilizadas apenas em caráter emergencial e temporário para conter surtos imprevistos de importação, não vinculados, em tese, a práticas desleais de comércio, e que deveriam, portanto, preencher rigorosos requisitos para aplicação. Há ainda a iminente incapacitação do órgão de apelação da OMC, que pode não ter número suficiente de juízes em um futuro próximo para continuar sua função de instância recursal do sistema de solução de controvérsias, minando uma das principais características que conferem confiabilidade e previsibilidade ao regime internacional de comércio, que é o enforcement das regras. Nesse momento em que o sistema multilateral está em xeque e são testados seus limites, faz necessária uma reflexão sobre seus fundamentos e objetivos. Cabe lembrar que o Brasil, há muito tempo, defende o multilateralismo como uma forma para buscar a negociação de regras legitimamente acordadas e para a solução de disputas comerciais. A credibilidade da aplicação das regras que regulam o comércio nacional é fundamental para o comportamento dos membros da OMC, garantindo previsibilidade e segurança jurídica no comércio internacional. Nesse sentido, faz necessário enfatizar os objetivos da OMC e a importância dos instrumentos de defesa comercial no âmbito do amplo conjunto de regras acordado. A OMC foi criada com a missão de institucionalizar as relações comerciais no âmbito internacional, sendo o objetivo maior a redução de barreiras e a liberalização dos fluxos comerciais, garantindo aos seus membros tratamento não discriminatório, transparente e justo. Como resultado, espera-se que a maior integração da economia mundial gere pressões competitivas e bem-estar. O primeiro ponto a ser destacado sobre defesa comercial é que se trata de instrumentos que a comunidade internacional considera como legítimos e adequados para remediar as chamadas práticas desleais de comércio, especificamente no caso das medidas antidumping e das medidas compensatórias, e para lidar com surtos imprevistos de importações, no caso das salvaguardas. A existência desses mecanismos, previstos nos acordos internacionais desde a época da criação dos acordos de Bretton Woods, no período pós-guerra, foi considerada como fundamental para fomentar o engajamento das autoridades dos setores privados dos países nas subsequentes rodadas de liberalização comercial. A história das negociações demonstra que, sem o estabelecimento de regras que permitissem aos países utilizarem essas verdadeiras válvulas de escape, dificilmente os países aceitariam liberalizar seus fluxos comerciais. Dessa forma, é seguro dizer que, se hoje as barreiras tarifárias ao comércio são mais baixas do que no passado, em grande medida os países aceitaram reduzir suas tarifas mediante a garantia de que haveria instrumentos para remediar os efeitos de práticas desleais de comércio. Ao mesmo tempo, o estabelecimento das regras sobre os remédios de defesa comercial possibilitou que fossem definidos requisitos e parâmetros claros e objetivos para sua aplicação,
condicionando a adoção dessas medidas à demonstração de ocorrência de dano e de nexo de causalidade, e restringindo, portanto, o espaço que os Estados tinham para a adoção de medidas de exceção. Essa característica de válvula de escape dos instrumentos de defesa comercial nos conecta ao tema do segundo painel do seminário de hoje, o Brasil e os acordos de livre comércio. A atual política de comércio exterior do país possui foco na negociação de novos acordos comerciais e na adoção de medidas de facilitação de comércio. Por funcionarem como verdadeiras válvulas de escape, os instrumentos de defesa comercial ajudam a reduzir resistências e sensibilidades de setores domésticos durante as negociações comerciais e, por isso, possuem grande relevância, constituindo um pilar fundamental de uma política de comércio exterior que contribua para a maior inserção do país nas cadeias globais de valor. Nesse sentido, a existência de um sistema robusto de defesa comercial cria condições para que os diferentes segmentos do setor privado nacional possam respaldar as negociações comerciais em curso. Apesar do discurso recorrente que busca associar os mecanismos de defesa comercial a práticas protecionistas, o fato é que o uso bem fundamentado e focalizado dos instrumentos, além de ser perfeitamente legítimo e não constituir forma de protecionismo danoso ao comércio internacional, é sim conciliável com uma política de abertura comercial. O objetivo da defesa comercial não é impedir importações ou fechar o mercado brasileiro à concorrência estrangeira. O objetivo da adoção desses remédios é neutralizar os efeitos das práticas ilegais de comércio sobre o mercado brasileiro de determinados produtos, com vistas ao reequilíbrio das condições de concorrência leal, ou, como se diz em inglês, level the playing field. Trata-se de um instrumento de política comercial, não de política industrial. É importante observar o fato de que a condução de investigações de defesa comercial e a recomendação dessas medidas pelo DECOM não ocorre de forma automática, sendo regidas por processos que primam pela objetividade, imparcialidade, transparência e rigor técnico, com procedimentos abertos à participação de todas as partes interessadas e em plena observância aos princípios que regem o direito administrativo, em especial o princípio do contraditório e da ampla defesa. Quem atua na área sabe que é necessário um esforço considerável para que um pleito de aplicação de medidas de defesa comercial obtenha sucesso. Esse rigor pode ser constatado pela proporção entre o número de petições protocoladas e o número de investigações iniciadas pela SESEX, de acordo com as estatísticas mantidas pelo MDIC. Desde 2005, 57% das petições converteram-se em investigações. A proporção entre o número de investigações iniciadas e o número de medidas aplicadas pelo Brasil demonstra percentual equivalente, considerando-se o histórico desde 1988, já que 62% das investigações culminaram com a aplicação de alguma medida. Portanto, fica claro que existe um filtro para selecionar os pleitos que têm mérito daqueles que não têm mérito. Dessa forma, ainda que se considere que houve um aumento do estoque de medidas por conta dos casos concluídos no período de 2013 a 2016, que refletiu um período totalmente atípico, influenciado pela crise financeira internacional, os números demonstram que o sistema brasileiro de defesa comercial é técnico e atua de forma bem fundamentada, possuindo efeito pontual para neutralizar os efeitos das práticas desleais de comércio, apenas quando necessário. Pontual, pois do valor total das importações brasileiras efetuadas entre 2013 e 2017, por volta de 0,8% a 1,1% foram afetadas por medidas de defesa comercial, considerando as linhas tarifárias e os países de origem sujeitos à aplicação das medidas. E bem fundamentado, já que, desde a criação da OMC até o momento, nunca uma decisão referente à medida de defesa comercial adotada pelo Brasil foi condenada pela organização, apesar de os acordos de defesa comercial serem responsáveis por mais da metade das disputas entre os países levadas ao sistema de solução de controvérsias. É importante enfatizar também o constante aprimoramento e modernização da defesa comercial no Brasil. Em 2013, após amplo trabalho de discussão, tanto dentro do governo como com usuários do sistema de defesa comercial, incluindo o processo de consulta pública aberta às sugestões da sociedade de modo geral, entrou em vigor o novo Regulamento Antidumping brasileiro, o Decreto número 8.058 de 2013,
que incorporou diversas normas WTO+, provenientes da jurisprudência da OMC, dos aprimoramentos debatidos pelos membros no âmbito da rodada Doha e da crescente experiência acumulada pela Autoridade Brasileira de Defesa Comercial. As avaliações dos resultados dessa nova normativa são bastante positivas, tendo em vista que foi possibilitada maior celeridade dos processos de investigação, maior transparência e previsibilidade dos procedimentos. Foram aprimoradas também as disposições que versam sobre a aplicação da cláusula de interesse público, que será objeto do último painel do evento de hoje. Essa cláusula permite que a autoridade decisória, a CAMEX, não seguir, em circunstâncias excepcionais, a recomendação emitida pela Autoridade de Defesa Comercial, possibilitando que ela, portanto, aplique as medidas em montante diferente daquele recomendado pelo DECOM, ou ainda que suspenda a aplicação dessas medidas. Também, com base no novo regulamento brasileiro, o DECOM tem adotado como regra a recomendação do remédio em dose menor, o chamado menor direito, sempre que um montante inferior à margem de dumping encontrada for suficiente para sanar o dano à indústria doméstica. As investigações antidumping correspondem à grande maioria dos casos de defesa comercial no Brasil, respondendo por mais de 90% dos casos. No entanto, o trabalho de aprimoramento das normas e práticas também se estende aos outros 2 instrumentos de defesa comercial. De 2014 a 2013, foi realizado trabalho com vista à elaboração do novo Decreto de Subsídios e Medidas Compensatórias, que já se encontra pronto e aguarda a publicação. Este ano, em fevereiro, foi encerrado o processo de consulta pública com vistas à coleta de sugestões sobre o texto do novo decreto que regulamentará as investigações de salvaguardas no país, o qual deverá ser finalizado em um futuro próximo. Ano passado, entrou em vigor o decreto que permitiu a flexibilização de prazos e requisitos para a apresentação de pleitos de defesa comercial por parte de indústrias consideradas fragmentadas, aplicável aos 3 instrumentos de defesa comercial, pois chegou à conclusão de que seria necessário adaptar os requisitos para possibilitar que tais indústrias, muitas vezes compostas por empresas de porte menor, pudessem também ter acesso ao sistema. Concomitantemente, foram conduzidas ações para facilitar a participação das partes interessadas nos processos de defesa comercial, como por meio da aprovação de uma lei em 2014, que possibilitou a apresentação de documentos nos autos dos processos de defesa comercial nos 3 idiomas oficiais da OMC, além do português. Uma legislação que, diga-se de passagem, abre uma exceção apenas para a defesa comercial. Foi também adotado, a partir de 2015, o sistema DECOM Digital, que permitiu que as partes interessadas tivessem acesso aos autos do processo em tempo real e pudessem protocolar documentos online, o que representou um grande avanço em termos de economia, de tempo e de outros recursos, facilitando a defesa das partes interessadas. Neste mês, inclusive, foi realizada a expansão do sistema DECOM Digital para abranger investigações de subsídios e de salvaguardas. A participação das partes interessadas nos processos de defesa comercial é incentivada no sistema brasileiro também por meio do benefício do menor direito, conferido às partes interessadas que cooperam no âmbito de uma investigação. Por todas essas razões, o entendimento da Autoridade Brasileira de Defesa Comercial é que o atual sistema brasileiro possui bases sólidas e é fundamentado em análises técnicas conduzidas em conformidade com as melhores práticas e metodologias empregadas pelas autoridades dos países mais respeitados na área, seguindo o processo de investigação que primam pela observância dos direitos dos administrados. Esse sistema está bem estruturado para responder aos desafios do comércio internacional. Ademais, o desenho do processo decisório permite que sejam ponderadas outras razões de interesse público que, eventualmente, se sobreponham à regra da aplicação dos direitos. Nesse sentido, o diagnóstico é de que a atual configuração do Sistema Brasileiro de Defesa Comercial é adequada, sendo que as melhorias a serem implementadas são de natureza incremental, com base na avaliação contínua dos trabalhos, como de praxe já realizado. Ademais, a capacidade de neutralizar comportamentos que distorcem as condições justas de comércio internacional permite à defesa comercial assegurar as bases para o crescimento sustentado e saudável das trocas comerciais entre os países, de extrema relevância no atual cenário brasileiro de novas negociações comerciais.
com a maior abertura comercial e a integração às cadeias globais de valor, maiores são os volumes de operações de importação e cresce a probabilidade de ocorrência de práticas desleais e ilícitas, como fraudes e outras que devem ser condenadas. Por isso, um sistema de defesa comercial é necessário para lidar com os desafios desse tipo. Por fim, eu gostaria de recordar brevemente o histórico da defesa comercial no Brasil. É interessante pontuar que o Brasil apenas passou a utilizar os instrumentos de defesa comercial a partir de 1986, quando aderiu aos códigos antidumping e subsídios de 1979, anteriores ao estabelecimento dos acordos da OMC. Antes disso, o fato era que o país se utilizava de outros instrumentos de política econômica e comercial para controlar importações. Instrumentos estes menos transparentes e previsíveis, como desvalorizações cambiais, controles administrativos, por exemplo, a concessão ou não de licenças de importação a partir da essencialidade dos bens importados, listas de produtos com importação proibida ou suspensa, entre outros. Por conta desses instrumentos pouco ortodoxos, a legitimidade da política comercial brasileira era questionada. Desde a sua origem até os dias atuais, o sistema brasileiro de defesa comercial seguia uma trajetória de consolidação e aprimoramento contínuos. A criação desse sistema foi uma das mais importantes iniciativas para tornar a regulação do comércio exterior brasileiro compatível com as normas internacionais, em conformidade com as obrigações assumidas pelo país. No difícil contexto atual, é de suma importância defender o multilateralismo no plano internacional, de modo a reativar a confiança mútua dos atores no sistema multilateral. A defesa do sistema multilateral se mostra relevante no âmbito doméstico, também por meio da defesa da legitimidade do sistema brasileiro de defesa comercial. Ao longo do tempo, o sistema de defesa comercial já demonstrou ser bastante resiliente para superar desafios, como ocorreu em um período recente, quando teve que fortalecer suas capacidades para dar conta do aumento inesperado da demanda por instrumentos de defesa comercial. Contudo, não se pode menosprezar a necessidade de empreendimento de um esforço contínuo de sua defesa e aprimoramento. Como minhas palavras finais, concluo que a existência do sistema brasileiro de defesa comercial previsível, transparente, objetivo e imparcial é fundamental para o desenvolvimento do comércio exterior no país. E, nesse sentido, por parte do corpo técnico do DECOM, eu gostaria de destacar que o departamento continuará com seu trabalho árduo, sério, competente e responsável, com vistas ao cumprimento de sua missão institucional, comprometido com a transparência e com a excelência, incentivando a participação das partes interessadas e garantindo a observância do devido processo legal. Muito obrigado.